Bom dia, estudante, tudo bem? Eu sou Renato Gades, você já deve me conhecer. Muito bem-vindo ao nosso curso e muito obrigado por ter escolhido a gente, tá ok? Começando em matemática básica, eu quero comentar com você dois detalhezinhos já em adição e subtração, tá legal? Fique esperto no seguinte, se você estiver trabalhando apenas em adição ou subtração, se você estiver trabalhando caras de mesmo sinal, o processo prático e simples que eu quero que você faça e que você grave é que você simplesmente vai repetir o sinal e depois você vai somar. Simples e prático. Se tiverem o mesmo sinal, independente da cara que ele tenha, você tem que analisar apenas o sinal de cada um deles. Se os sinais forem iguais, se forem idênticos os sinais, basta que você faça a repetição do sinal, depois some os números naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Exemplo, vou botar para você aqui. Vamos pensar. Mais 2, exemplo, mais 2. Vamos somar, por exemplo, com mais 2. E não necessariamente precisa ficar... Não necessariamente você precisa ficar fixado na ideia do número, tá? De serem números iguais. Botei números iguais para ficar mais fácil o nosso entendimento, tudo bem? Mais 2 somado com mais 2. Fique esperto. Primeira coisa, o que está acontecendo entre eles? Soma. Estou somando um cara com outro cara. Qual é o sinal de cada cara? Primeiro carinha, o sinal dele é o quê? Positivo. Maravilha. E o sinal do segundo cara? Positivo também. E aí entra a sacada. Basta você ver a diferença. Os sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Ótimo. Se os sinais são iguais, basta que você repita esse sinal. É positivo. E no final você soma a parte numérica. 2 somado com 2 me dá um total de 4 unidades. Ficou claro? Deu para entender? Outro exemplo, vamos continuar aqui. E aí eu estava falando dos sinais deles serem iguais, para números iguais, e não necessariamente você tem que ficar fixado com isso na tua memória. O que você tem que ficar fixado é isso aqui. Mais 3, mais, somado em mais 7. Maravilha. Sinal do primeiro, positivo. 3 é positivo, mais 3. Sinal do 7, operação do 7, positivo. Sinais são iguais? Sim, senhor. Então, o que eu faço? Repete o sinal, positivo. Depois você soma. 7 unidades somado com 3 unidades me dá um total de 10 unidades. E está feita a nossa conta. Ficou claro? Bacana? E agora, a segunda sacada para a gente fechar esse quadro é quando você tivesse sinais diferentes, quando você tivesse sinais contrários. Cara, pelo amor de Deus, grava isso. Preste atenção. Se você estiver trabalhando caras de sinais contrários, a única coisa que eu preciso que você faça são esses dois processos. Eu quero que você atribua o sinal do maior. E depois você vai subtrair. Subtrair não, subtrair. Pronto. Fique esperto, cuidado. Exemplo. Vou usar os mesmos 7 e 3, só que agora com um pequeno detalhe. Mais 3, e eu vou somar agora com menos 7. Repara só agora como ficou diferente. 3 e 7 tem sinais o quê? 3, sinal positivo, 7, sinal negativo. Bom, sinal positivo e sinal negativo são sinais diferentes, concorda comigo? Se os sinais forem diferentes, anota, grava isso. Se os sinais forem diferentes, você vai fazer, primeiro passo, sem fazer conta, você vai atribuir o sinal do maior.
brother, quem é maior, 3 ou 7? 7 é maior. Qual é o sinal do 7? Negativo. Se o sinal do maior for positivo ou negativo, não importa qual é o sinal dele. Basta que você coloque o seu sinal do maior. Cuidado. Sinal do 7, negativo. Então, automaticamente, na resposta final, tem que ter esse sinal já atribuído. Então, vai passo a passo. Bota primeiro o sinal do maior, depois você faz a operação. Não é melhor. Ficou claro o que eu falei? Sinal do 7, negativo. Esse já é o sinal da minha resposta, sem eu ter feito conta nenhuma. Depois não faço diferença, porque agora no final basta eu subtrair. 7 menos 3, eu sei que vale 4. Então eu já sei automaticamente que mais 3 somado em menos 7 vai me dar um resultado de menos 4 unidades. Ficou legal? Vamos ver mais um exemplo para a gente fechar? Bom, se a gente colocar então agora menos 3 e eu vou botar aqui já, vamos agora subtrair um do outro. Vou pensar em outro número, 5. Menos 3 menos o mais 5. Fica com cuidado. Menos 3 menos 5. Renato, o que eu estou fazendo? Bom, entre eles. Olha o sinal entre eles primeiro. Entre eles, eu estou fazendo o quê? Uma subtração. Beleza, estou na condição de adição e subtração. Ótimo. Agora vamos lá. Qual é o sinal de cada um deles? Vamos ver, vamos passo a passo. Devagarinho. Sinal do primeiro. Negativo, menos 3. Segundo, cara, mais 5. Os sinais são, então, automaticamente, já fica intuitivo na sua cabeça. Quando você fizer a quinta conta, estiver fazendo o exercício, treinando, quando estiver no 10º, já vai ficar mais fácil. Assim que você vai reparar que os sinais são diferentes, automaticamente já vai ficar intuitivo na sua cabeça que você vai ter que, no final, atribuir o sinal de quem como resposta. Exato. O sinal do maior. E aí, vamos lá. Confirma comigo. 3 e 5. Sinais são diferentes. Então, tem que colocar o sinal do maior. Show de bola. Antes de você fazer, cuidado só com um detalhe. Eu já botei de propósito. Sempre que você tiver um sinal de menos antes de uma expressão, cuidado. Isso é bizu, tá? Sempre que você tiver, anota essa, sempre que você tiver o sinal de menos antes de qualquer expressão numérica ou algébrica, pode ser qualquer coisa, antes de uma equação de segundo grau, a gente vai ver mais pra frente, antes de, sei lá, uma equação de primeiro grau, antes de um polinômio, sempre que você tiver um sinal de menos antes de qualquer coisa, entre parênteses, esse cara negativo, esse sinal de menos, ele simplesmente está querendo te dizer o quê? Brother, aquilo dali é o simétrico do meu número. Aquilo dali está te mostrando verdadeiramente apenas uma representação do que devia estar ali. Conseguiu entender mais ou menos? Aquele sinal de menos antes está te dizendo o seguinte: brother, aquilo que está vindo depois de mim não é verdadeiramente o cara original, é um cara falso. É um cara com a aparência falsificada. Então, se o cara que está vindo depois dele, que é o mais 5, então não necessariamente, se ele está com o menos antes, então verdadeiramente você já pode afirmar que a aparência dele real não é mais 5, e sim é a aparência oposta. E aí, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de ser oposto a um cara? O que vem na sua cabeça quando eu te peço o oposto a mais 5? Nesse nosso caso, na matemática, a gente chama de simétrico, tá? O simétrico de um cara é sempre o seu tamanho, é sempre o seu valor, apenas com o sinal trocado. E mais pra frente eu vou te mostrar bonitinho, né? Eu vou fazer um apêndice, eu vou te explicar bonitinho essa questão da simetria, tá? Só em um videozinho curtinho eu vou te mostrar para você entender melhor como funciona isso. Tá legal? Show de bola? Mas entende comigo isso aqui. Sinal de negativo antes de qualquer cara, você tem que mudar a operação do que está vindo depois.
Ou seja, a aparência do que você está vendo aqui na frente, depois do menos, não é a aparência real dele. Se ele então está ali mais 5, então ele está camuflado. Então ele não é mais 5, ele é menos 5. E aí, eu tenho que mudar então, Renato, a expressão? Sim, você vai ter que mudar, porque agora vai ter que ficar menos 3, o primeiro se repete, e aí, ó, eu queria, na verdade, o simétrico de mais 5, que para mim é menos 5, tá? Renato, parênteses é obrigatório? Não nesses casos, tá? Eu coloco mágico para ficar bem didático, para você não confundir nenhum número. Menos 3, menos 5. Olha como é que ficou mais fácil. Menos 3 e menos 5. Os sinais entre eles são o quê? Iguais ou diferentes? Iguais, né? Menos 3 e menos 5. Só que aí você já lembra, quando os sinais são iguais, o que você faz? Você repete o sinal e depois você soma. Quanto que é 3 somado com 5? 8. Então tá lá. Essa é a nossa resposta. Deu para entender? Ficou claro? Vou apagar o quadro rapidinho e a gente entra em multiplicação e divisão. Tá ok? Continuando. Parte 2. Se liga só. Multiplicação e divisão. Brother, cuidado, cuidado. Muitos alunos meus erram isso porque não ficam atentos, porque não focam nessa parte básica. Tá ok? E vamos focar no básico. Se liga. Sempre que você estiver fazendo multiplicação ou divisão, você tem que atentar para a regra do sinal. Só que eu preciso que você esqueça um pouquinho do lado da adição e subtração, porque aqui já é um pouquinho diferente, tá? E aí eu vou te explicar como é que funciona para você não ficar na dúvida. Renato, é diferente como? É assim, na multiplicação e na divisão, quando você estiver trabalhando caras que tenham o mesmo sinal, a regra é muito clara e muito simples. Grava. Se tiverem mesmos sinais, o seu resultado vai ser diretamente e simplesmente positivo. Renato, como assim positivo? Simples e direto? Sim, simples e direto. Positivo. Se eles forem iguais, o resultado é positivo. Acabou. Fim de papo. E se eles forem sinais diferentes, que a gente chama de sinais contrários, adivinha? Já ficou intuitivo. Os sinais contrários nos dão resultado, então o que? Negativo. Beleza? Exemplo. Vamos pensar aqui. Exemplo. Mais 2 e vezes... Agora é vezes, hein? Vezes mais 4. Tá certo? Pensa comigo. Mais 2 multiplicando mais 4. Brother, qual é o sinal de cada um deles? E outro detalhe, antes de a gente começar, quando você estiver multiplicando, é muito aconselhável que você mantenha parênteses dentro de cada valor, tá? Porque é para você manter a individualidade do sinal de cada um. Tá legal? Grava isso. O 2 sozinho tem o seu sinal positivo, 4 tem o seu sinal específico positivo também. Deu para entender? Ficou legal? Grava isso. Às vezes, lá em adição ou subtração, você tem já aquele costume de mas eu já estou vendo o sinal de cada um deles, não preciso botar em parênteses, é só somar, só subtrair. Tudo bem. Aqui na multiplicação, principalmente, é bom você deixar assim, tá? Que é para você conseguir visualizar direito e não ter confusão na hora que você lê o sinal de cada valor numérico, tá? E aí, ó, mais 2 vezes mais 4, o sinal do primeiro cara é qual? Sinal do 2, positivo. Sinal do 4, positivo. Sempre que eu estiver multiplicando os sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, já sei que vai dar mais no final. Agora você vem e multiplica seus números. 2 vezes 4, isso vale para a gente 8 unidades. Tá legal? Exemplo 2. Menos 2 multiplicando em menos 2. E agora? Como que você faz? Menos 2 vezes menos 2. Cuidado, gente. Olha só. Sinal negativo. Ok. Lembra que você tem que sempre usar a ideia do sinal para comparação.
tá? Comparação. Sinal do primeiro, negativo. Sinal do segundo, negativo também. Sinal negativo, sinal negativo. Os sinais são diferentes ou são iguais? Exato, são iguais. Sempre que os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Então tá lá. 2 multiplicado por 2, 4. Normalmente. Beleza? Viu como é que funciona? Ok? Mais um exemplinho. Mais 2 vezes menos 4. Olha só. Ficou interessante já aqui, hein? Mais 2 vezes menos 4. Segue o passo. Sinal do primeiro, analise sempre os sinais de cada um, tá? Sinal do primeiro, positivo, 2. Mais 2. Sinal do segundo, negativo. É menos 4. Brother, compara. 2 positivo é igual a negativo? Não. São sinais, então, o quê? Diferentes. Sempre que você multiplica ou divide sinais diferentes, o seu resultado obrigatoriamente tem que dar negativo. Então, você já coloca o teu sinal de menos na resposta. Sem se preocupar. Sem fazer conta nenhuma. Beleza? E depois você multiplica. 2 vezes 4, 8. É assim. Intuitivo. Prático. Beleza? Muito rápido. Belezinha? Alguma dúvida? Tranquilão? Show de bola? Beleza. Vamos ver mais um? Mais um izinho? Menos 4 e menos 4. De novo. Sinal do primeiro. Só para te fechar. Sinal do primeiro. Negativo. Sinal do segundo. Negativo também. Negativo e negativo, sinais entre si são o que pra gente? Iguais. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Agora é só multiplicar. Olha que fácil. 4 vezes 4, 16. Tá legal? Vou dar uma apagada no quadro rapidinho e a gente vai fazer só as confrações. Beleza? Continuando agora, vou te dar só divisão. Vamos ver? Só com divisão. Exemplo. Deixa eu pegar o amarelo. Divisão. Vamos lá. Mais 8 dividido por mais 4. Pode ser? E aí, ó, pensa comigo. Gente, é a mesma regra. Se aplica para multiplicação e divisão, tá? Próxima parte da matemática básica, eu vou entrar só em fração, beleza? Então, não se preocupa com isso, não. Vamos só ficar preocupado aqui na questão do sinal, beleza? Beleza? Mais 8 por mais 4. Pensa comigo. Analisar o sinal. Ó, sinal do primeiro, positivo. Sinal do segundo, positivo também. Na multiplicação e divisão, quando os sinais forem iguais, o que a gente faz? O resultado é positivo. Mais. E agora você divide. 8 para 4 dá quanto? 2. Beleza. Tá feito. É assim que funciona. Beleza? Deu para entender? Show de bola. Mais um exemplo. Menos 36 por menos 6. Vamos ver? Repara só. Menos 36 dividido por menos 6. Renato, já foi complicado. Não está nada complicado. Repara. Passo a passo. Sinal do primeiro, negativo. Sinal do segundo, negativo também. Os sinais são iguais ou são diferentes? Iguais, exato. Sempre que na multiplicação e na divisão meus sinais são iguais, meu resultado é sempre positivo. Beleza. Tá lá. E agora você divide 36 por 6. 6. Viu como é que é fácil? Tudo bem? Certo? Mais um exemplo. Menos 100. Posso botar aqui do lado? Menos 100. Fica melhor, né? Menos 100 sobre... Deixa eu ver... Mais 25. Tá lá. Beleza. Ótimo. E aí? Vamos ver?
Menos 100 por mais 25. Cuidado, hein? Menos 100 por mais 25. Fique esperto no seguinte. Sinal do primeiro, cadê? Negativo. Ótimo. Sinal do segundo, positivo. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Sempre que eu tenho sinais contrários, o meu resultado é sempre negativo. Já boto o sinal de menos na resposta. Viu como fazer passo a passo, olhando só o sinal fica mais fácil? Se você não precisa ficar se preocupando simultaneamente com o sinal e com a conta. Percebe? Agora é só dividir, gente. 100 dividido por 25. Você tem 4 moedas de 25, isso te totaliza um total de R$1. 4. Tá aí. Simples e prático. Beleza? Foi? Legal? Mais um exemplo? Vamos lá? Deixa eu pensar aqui. 27 menos 3. Pensa, passo a passo, devagarinho. Sinal do primeiro, positivo. Sinal do segundo, negativo. Sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Sempre que eu trabalho na multiplicação ou divisão, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Bota o sinal de menos. Renato, mas tem diferença o negativo está em cima ou está embaixo? Não faz diferença. Repara que o que interfere é a relação de sinal na divisão. Se forem diferentes ou se forem iguais, é isso que interfere. Tudo bem? Não fica preso nessa coisa de mas embaixo está negativo ou então em cima está negativo e vice-versa. Beleza? Foca só na comparação do sinal com o cara de cima para o sinal do cara de baixo. Beleza? Essa é a única diferença que eu preciso que você faça. Tá? E aí, ó, ficou fácil. Já vi que os sinais são diferentes, já vi que o sinal vai dar negativo, agora basta dividir. 27 dividido para 3 me dá quanto? 9. E aí tá feito. Essa é a nossa regra prática, tanto para multiplicação quanto para divisão na regra dos sinais, dentro da matemática básica. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vamos para a próxima parte agora e eu te espero no próximo vídeo. Abraço!